E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda e você é muito bem-vindo aqui na programação da Rede Super de Televisão. Esse é o nosso podcast, o nosso Pode Crer. E como você sabe, sempre a gente traz pessoas aqui para poder te dar um testemunho, mas muito mais do que isso, para poder dar um start na sua vida, contando uma história de superação. As coisas que ela já passou, que de repente você está passando agora. E aí ela tem uma história de luta e um resultado de vitória. E o convidado de hoje não é diferente. Ele é uma pessoa que todo mundo ama. Quem é do meio gospel é apaixonado com ele. É uma daquelas poucas pessoas que ninguém fala mal. Você quer saber de quem que eu estou falando? Então olha para ele que você vai saber. Pastor Marcos Salles, que prazer o senhor estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Fábio. A alegria é minha. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e sabendo de tudo que Deus tem feito aqui através do podcast, né? E para mim é uma honra poder estar aqui batendo um papo, já que a gente já faz isso de forma informal. Não que vai ser formal hoje, mas é uma alegria poder estar aqui. Claro, a alegria, cara, a alegria realmente é toda minha, toda nossa, porque existe uma geração aqui na Igreja Batista da Lagoinha que cresceu ouvindo seus louvores. Eu não tenho como começar já a deixar de falando isso e expressar minha gratidão aqui em nome de todo mundo. Quantas e quantas músicas, nós vamos falar dela aqui, ó. Tem música aí que eu tenho certeza que você já chorou com ela, tá? Chorou lá no seu quarto. E talvez você não imaginava que era do pastor Marcos Salles. Pastor, eu tenho o privilégio, eu acho que a gente se fala praticamente todos os dias, né? Principalmente nesse último ano, né? Acho que é difícil um dia que a gente não troca uma mensagem. E trazer toda essa nossa conversa para as pessoas que nos assistem, eu sei que vai edificar muita gente. Amém. Porque você, como eu disse aqui no início do programa, e é sem demagogia nenhuma, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que ninguém fala mal, todo mundo gosta realmente. Obrigado. E também tudo que você fala é muito proveitoso, muito proveitoso. E eu quero que você traga isso para a gente nesse podcast. Eu já quero começar do início, porque muita gente conhece e sabe da história do Marcos Salles do 4x1. 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho um chamado e muito mais. Agora, às vezes a pessoa não sabe como é que começou isso tudo. Então, quando o pastor Marcos Salles, que não era pastor ainda, era uma criancinha. Hoje o Matias está com quantos anos? 3. Seu filho mais novo está com 3 anos, a mais velha vai fazer 15, né? 15, Então, quando você estava lá com seus 3, 4 anos, você tem alguma memória que você já pensava assim, eu vou ser isso um dia, eu vou ser cantor, eu vou ser pregador do evangelho, eu vou viajar o mundo. Chegou a passar isso pela sua cabeça? Então, cara, assim, eu fico até com uma... Quando você fala que o pessoal me ouvia desde pequeno, eu fico preocupado com a idade, né? Mas eu tenho 44 anos, né? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Esses dias uma pessoa me perguntou, se você nasceu na igreja? Eu falei, não, nasci no hospital, né? Porque... Imaginando o cara nascer na igreja. Mas eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Meus pais pastores, né? Quando eu já nasci nesse ambiente, né? Nesse ambiente de igreja, né? Então, todas as minhas memórias, assim, quando eu falo igreja, ela está atrelada com a música, né? Minhas memórias, né? E eu sempre fui, assim, autodidata, né? Eu aprendi a tocar violão sozinho. E quando a gente começou a tocar na igreja, eu era aquele cara, filho de pastor, que gostava de música, sempre gostei de música. Só que eu sempre tive uma inclinação para a palavra muito grande. Eu gostava da Bíblia, das histórias da Bíblia. Eu sempre fui assim. Então, desde a minha adolescência, eu tinha muita certeza de que um dia eu seria um pastor. Sim. Né? E eu não sei se isso vale para todo mundo, mas a gente quer fugir um pouco disso, né? Porque hoje a gente está vivendo um cenário totalmente diferente. Mas naquela minha época, meu pai sofria muito como pastor, né? Não tinha estrutura, não tinha financeiramente era bem precário, né? Então a gente falava assim, cara, eu não quero ser pastor para sofrer o que ele sofreu. Mas por outro lado, a gente olhava para a vida do meu pai e eu falei, cara, eu quero também ser isso aí que ele é, né? Mas então foi assim, eu nasci num lar cristão e aprendi a tocar na igreja, né? Eu toco violão desde moleque, né?
Só que, como você é filho de pastor e tá nos perrengues da vida, você tem que tocar teclado também, você toca contrabaixo, né? Na verdade, na minha adolescência, eu comecei a tocar contrabaixo numa igreja, meu pai foi pastorear, que não tinha baixista. E aí eu peguei o baixo e aprendi a tocar sozinho também. E, na verdade, virou o meu instrumento profissional no contrabaixo, né? Aí eu comecei a tocar com todo mundo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu entrei na banda do Matos Nascimento. Matos Nascimento, fantástico. Matos Nascimento. Eu entrei com 18 anos de idade. Fiquei com ele 2 anos, quase 2 anos tocando com ele na estrada. Assim, cara, foi um negócio surreal, porque o Matos era um fenômeno, né? Sim. Um fenômeno. Ele é um dos caras que começaram a fazer shows assim, de prefeitura no meio secular, do gospel, assim, foi o Matos Nascimento, né? Sim. Então, para mim foi uma grande escola. E como cantor também, porque eu aprendi a cantar e ele me colocou para fazer back, né? Eu tocava baixo e fazia back também, né? Então, em vez de quando alguém me pergunta, cara, tu é parente do Matos? Tem umas paradas que tu canta que parece com Matos, assim. Mas é porque foi uma escola pra mim. É verdade, você falando agora, realmente a gente... Lembra? Oh, não! Ele vai muito isso aí. Lembra um trechinho de alguma música aí do Matos Nascimento? Do Matos. Tem uma que eu até gravei aqui. Só pra galera lembrar, antes da gente entrar na sua. Eu agora sou de Deus. Oh, não. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. Oh, maravilha, sensacional. Essa época aí eu tocava na banda, a gente cantava essa música aí. Pastor, mas nessa época, então conta pra gente só uma coisa. Você não teve nenhum momento, então, que você teve um trabalho, que, vamos dizer assim, secular, porque a gente entende hoje que se você conheceu Jesus, aonde você está, Deus vai te usar, né? As pessoas antigamente tinha mais esse pensamento assim, pô, eu sou médico aqui, eu aceitei Jesus, eu vou largar a medicina, vou largar tudo, vou virar missionário. Pô, você pode ganhar muitas vidas sendo médico, né? E ajudar muitas pessoas, e nós precisamos de profissionais de todas as áreas. Mas não teve nenhum momento que o senhor foi trabalhar em algo que não era da igreja, foi fazer um curso, alguma coisa, e deu um tempo, depois voltou? Não, então assim, quando eu trabalhei em loja de sapato, né? Ah, é? Olha só. O pai do pastor Márcio fazia sapato aqui em Belo Horizonte, era sapateiro. Eu fui trabalhar que meu pai e minha mãe, aquele esquema, né, cara? Não, tem que ter carteira assinada, não sei o quê. Segurança daquela época era isso, né? Carteira assinada. Então eu fui trabalhar na Sapaço, que era uma loja de sapato, né? Eu fui trabalhar nessa loja, depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia cadastros e tal, não sei o quê. Só que nessa época, eu comecei a tocar com o Matos. Pô, cara, aí comecei a ganhar dinheiro, os cachês que a gente ganhava de show, né, cara? Eu falei, cara, não tem por que ficar trabalhando aqui. E arrumei uma confusão com meu pai, né? Arrumei uma confusão com meu pai. Ele falou que não, porque isso não era trabalho, que não sei o quê. Mas, cara, foi com isso que eu construí minha família e tudo. Mas a gente sabe que os pais sempre tentando proteger a gente, né? Que às vezes o sofrimento, que às vezes que às vezes os meninos ficam vendo aí, assistindo, a moçada nova, e às vezes só tem esse start, você é músico. Pô, ele não sabe, até você conseguir conquistar o seu lugar, trabalhar para alguém que tenha pelo menos uma relevância de fazer bastante coisa, é difícil, né, Marcos? Não, e era perrengue também, assim, na questão de que você, tipo assim, tu tocava com os caras, né? Só que é uma coisa, não tem assim, uma segurança, porque tu toca, de repente pode parar de ter show. Sim. Aí, os caras vão tirar férias, viagem, tu fica na mão. Então eu me dava aula, eu corria atrás. Cara, eu sou muito sincero quando alguém me pergunta isso. Eu falei, cara, se você é talentoso para estar no meio, vale a pena. Mas tem o cara que só, eu quero ser músico. Mas às vezes tu olha o cara tocando, olha o cara cantando, irmão. Eu falei, cara, não vai rolar, irmão. Igual eu vejo que meu filho tá treinando futebol lá, né? Aí eu vejo uns pais empolgados e tal. Eu falo assim, meu irmão, coloca ele num cursinho também, porque não joga nada. Né? Então, assim... hoje em dia as coisas são muito complicadas nisso aí, né? Então, na minha época, assim, como eu me destacava, eu entrei no cenário da gravação também, Sim. né? Eu gravava foi um produtor.
fui produtor também, mas eu gravava. E gravava muito. o instrumento também. Eu gravava. Sempre baixo, só baixo. Baixo, violão às vezes também. Só que como eu ganhei nome gravando baixo, eu gravava muito baixo e gravava back também. Olha só. Eu gravei com um cara, Cassiane. Vamos lá, só fala aí dos gospel. Do gospel, ó. Que as pessoas Eu gravei gostam. contrabaixo, vamos lá. Cassiane, Fernanda Brum, Aline Barros, Marquinhos Gomes, Exla, Raíssa e Ravel. Olha, Raíssa e Ravel, cara. Cara, tudo que você imagina que eu gravei assim, que você... É muita gente mesmo. E eu gravava assim, um atrás do outro. Bruna Carla, ia gravando, Marino de Oliveira, Olha. Kleber Lucas. Vai gravando um. Então eu entrei nesse cenário também, que era o cenário de gravação. Então, profissionalmente, né, eu trabalhava bastante, mas era uma coisa que fazia paralelo com a minha. Eu trabalhei com a Aline Barros 3 anos. Entendi. Tocando, viajando. Pô, cara, eu sei que você rodou, você vai falar um pouquinho disso pra gente, que você rodou o Brasil e o mundo inteiro através da música, né? Mas pro pessoal que tá nos assistindo, eu sei que tem muitos, assim, filhos de crente, porque nós entramos numa geração agora que é assim, né? Por que você é crente? Ah, porque eu sou filho de crente. Né? O cara não teve uma experiência ainda, tal. E isso faz com que até muitas pessoas... elas não queiram ter, às vezes, aquela vida que o pai teve, elas não querem ser da igreja, por vários motivos. Nesse tempo, você que nasceu num lar já evangélico, seu pai pastor, nesse tempo, tem alguma experiência que te marcou com Deus? Fala assim, cara, isso aqui, ó, foi pessoal, eu não acho que aconteceu isso comigo porque eu nasci num lar cristão, porque meu pai era pastor, eu acho que aconteceu isso porque Deus me ama, Ele me criou e me conhece. Tem alguma coisa? Tem, cara, tem assim, muitas experiências, né? Mas uma que marcou a minha vida, eu era adolescente quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha. Estava no retiro de carnaval. E foi uma experiência muito forte e eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu sei que uma irmã foi tomada em profecia, né? E ela falou comigo assim, ó, esse menino aí, eu vejo ele rodando esse Brasil. Eu vejo uma espada de fogo saindo da boca dele. Fantástico. Ele vai pregar a minha palavra por todo esse Brasil fora dele e tal. Começou a falar e tal, assim. Eu nunca esqueci disso, né, cara? Eu acho que tem coisas que selam a gente, né? Ficou como uma promessa de Deus pra você. Promessa de Deus na minha vida. Depois, quando eu acho que eu tinha 18 para 19, também Deus falou comigo também a respeito do ministério pastoral. Sim. Né? Mas essas experiências, eu costumo falar assim lá na igreja, né, que os nossos jovens não precisam de entretenimento, a gente precisa do Espírito Santo. Olha só. Porque é o Espírito Santo que sela a gente, né, e que a gente... Eu acho que o que falta hoje é a galera ser mais sequelada pelo Espírito Santo, desse choque com o Espírito Santo. Né? Pastor Marcos, você fala isso dessa maneira, e você tem um livro que é até polêmico, que é menos palco e mais altar, não é isso? E você está falando assim, olha, não precisa de tanto tanto entretenimento, ou não precisa de entretenimento, é do Espírito Santo e tal. E obviamente que todo mundo que ouvir vai concordar com você. Mas você hoje é pastor em uma igreja, que é a Tenda do Leão, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde, coincidente, eu já morei em 2003, quando eu fui estudar. Inusitado. Morava em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Mas você é pastor de uma igreja muito legal, muito avivada, muito bonita, muito diferente. Eu que te acompanho sempre, vejo os seus cultos, é sempre muito interessante ver. Aonde você acha que está a divisão de um pastor? Fazer um entretenimento, e eu sei que o entretenimento ele é caro, não no sentido financeiro. Ele é caro porque você sempre tem que criar uma coisa maior para a pessoa ficar. Se você ficar repetindo, a pessoa volta. Onde que está essa linha de você tá fazendo um entretenimento dentro da igreja, ou você está fazendo algo também para as pessoas que simplesmente só não vai cansar a pessoa de ouvir a palavra de Deus? Claro. Deixa eu até explicar melhor isso. Assim, quando eu falo essa frase que o nosso jovem não precisa disso, eu digo não precisa disso como essência, como o principal. Se você olhar a programação da nossa igreja para jovens e adolescentes, tem muito entretenimento, pô. Sim. Entendeu? Tem a parada maneira, assim, só que não é o foco. Porque onde eu quero chegar? Quando você pega isso e usa como uma bandeira, como um pilar, tipo assim, ó, se eu der entretenimento, tá bom. Vou prender o jovem aqui, mas não prende não, cara.
Entendeu? Entendi. Eu acho que você, hoje, como pastor de uma igreja, que a gente, graças a Deus, nós somos uma igreja relevante para a região, até para o Brasil. Hoje a gente virou uma referência. Lá é uma tenda, né, cara? Sim. Então, a gente do Brasil todo que me liga, muito, vão lá né? ver, Fantástico. conhecer, falar, cara, como é que tu fez isso aqui e tal. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que estar ali, o nosso culto precisa ser um culto avivado e tudo, mas também tem que ter essa questão da luz, do som. Isso faz parte também, né? A minha preocupação é quando você coloca o entretenimento como o principal. Tipo assim, se eu fizer isso, eu estou salvando meus jovens. Sim. É isso que eu falo, entendeu? Mas não é, entendeu? Não é. Entendi. Mas eu acho que faz parte também, Claro. entendeu? Faz parte, eu acho que é bacana e de alguma maneira... Por exemplo, a gente tem... Sábado eu até preguei no culto da juventude lá e eles fazem 1 hora antes, cara. Eles fazem um pré-culto que é só resenha, entendeu? A galera lá faz brincadeira e tudo. É muito saudável, né? Só que não pode ser só isso, né? Claro. Não entendi, deu para entender perfeitamente a sua visão. Pastor, mas o senhor falou de coisas aí antes de você ter uma banda e agora até depois que você teve a banda. Mas a gente queria saber agora da sua banda 4x1, né? Foi a única banda que você teve sua ou você teve outras bandas também? A gente, na época que eu era de adolescente para jovem, assim, eu tinha uma banda de rock gospel, ruim demais. Olha. Assim, era boazinha, tocava um rock maluco que a gente fazia lá, gostava dessas coisas de rock and roll mesmo, pesado e tal. Mas não deu certo, que as igrejas quase não chamavam mesmo, né? Só tocavam na nossa. O auge da nossa banda foi que a gente teve um festival da Rádio Melodia, e aí a gente escreveu a banda, né? E aí a gente foi tocar no festival, tava lotado o festival. E a gente tocou um rock, meu irmão. Todo mundo cantando aquela música lentinha, né? Adoração. A gente tocou um rock, sacudiu o ginásio, o nego pulando e falou, caramba, só que a gente perdeu, né? Claro. Muito bom. Mas aí... Só que, assim, o 4x1 surgiu mesmo, que foi a banda que a gente lançou junto com o Emerson Pinheiro, o Valmir Bessa e o Duda Andrade. Isso em 2003. 2003 vocês montaram o 4x1. Você já era compositor ou foi ele que te despertou o dom? Não, já era compositor. Já era compositor. Estava compondo algumas canções, tinha alguns cantores já gravando minhas músicas. Não assim, né? Depois do 4x1, essa questão da composição deu um boom, assim, até porque o próprio nome, né, já facilita, já está no meio, né? Mas assim, foi o 4x1 que a gente lançou em 2003, que é o primeiro álbum da banda que não tinha nenhum título, era só 4x1. Mas esse álbum ganhou o disco de ouro, né? Mais de 100 mil cópias vendidas. Fantástico. Vocês eram da MK? MK, olha só. Pastor, conta aqui pra gente, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo e gostam do seu som. E ele vai começar a mostrar as músicas aqui. Não foi o seguinte, ó, só pra você entender quem é Marcos Salles. Só um pedacinho de Eu Tenho um Chamado. Só pra galera que tá em casa. Isso aí foi de qual CD? Esse foi do terceiro CD, que o nome é Um Chamado, 2005. 2005. Parece que foi feita essa semana. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, eu tenho um chamado. Cara, que fantástico, que fantástico. Essa música é só sua? Essa música é minha, do Valmir e do Duda. Sua, do Valmir e do Duda. Eu tenho um chamado. Por que vocês fizeram essa música? Foi por um acaso ou isso estava no seu coração? Falaram, rapaz, eu vou desistir, cara, eu tenho um chamado. Essa música é uma música muito, muito especial pelo seguinte. O álbum estava pronto. Nós íamos lançar o álbum. E era até um desafio, porque o Emerson Pinheiro, que era o esposo da Fernanda Brum, que era o tecladista, ele tinha saído da banda. E a gente ia lançar esse terceiro álbum, né? Então a gente gravamos, estava bem legal, tinha umas músicas muito bacanas. E a Aline Barros tinha entrado para MK. E a Aline Barros é muito minha amiga até hoje. Sim. Eu tocava com ela e tal.
E eu falei pros caras, cara, vamos chamar a Aline pra gravar uma música com a gente. Os caras, pô, maneiro e tal. Falei, Aline, topa, topa. Aí a gente combinou de gravar essa música da Aline aqui, ó. Que é a música do Asaf Borba. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos. Vai lá, agora tem que cantar um pedacinho. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Fantástico, cara. E, cara, e aí... Vocês iam gravar essa música com ela? Aí o que aconteceu? O disco estava pronto. Sim. Só quando eu tive a ideia, os caras, pô, legal. E a MK falou, não, muito legal. Aí a Aline tá vindo pra gravadora, vai ser bacana gravar ela com vocês e tal, não sei o quê. Aí nós fomos à noite pra casa do Duda fazer o arranjo dessa música pra gravar no outro dia de manhã. Aí fizemos o arranjo. Aí eu falei pros caras, cara, olha só. Olha essa melodia aqui. Eu já tinha a música, o esqueleto da música. Sim. Eu não vou parar. Aí os caras, que isso, cara? Que isso aí é um ouro, meu irmão. Eu tenho um chamado. Cara, aí a gente fez essa música, terminou a música, num dia à noite. No outro dia de manhã nós fomos gravar a música da Aline e gravamos essa. Só que essa virou o título do álbum. Olha só. E explodiu, assim. Foi Fantástico, cara. A música entrou no final, virou o título do álbum e explodiu, assim, no Brasil todo. Tão interessante, cara, que naturalmente tem música que fica velha. Você escuta hoje uma música gospel que quando você converteu, né, quem converteu 15, 20 anos atrás, e fala, nossa, essa música daquela época e tal. Só que eu tenho um chamado, cara, não tem isso. E eu já conversei com amigos meus que são músicos, até o Juninho, que eu te apresentei hoje de Portugal. Falei, cara, isso é você acha que é eu que acho isso ou é isso mesmo? E quando eu falei com ele, eu falei, essa música, o que você acha dessa música? Ele falou, não, cara, é isso mesmo. Tem música que é assim. Tem música que parece que ela é contemporânea. E essa aí, o chamado, parece que ela foi escrita essa semana. Verdade. Tem música que você canta, ela não parece que é antiga. Ela tá soando como se fosse feita agora. E um chamado é realmente onde eu canto, cara, onde eu vou. Que legal. E ela é uma música que continua falando aos corações. E eu tenho muito testemunho dessa música, cara. Imagino. Cara, essa música eu tenho um testemunho, assim, muito testemunho. Eu tenho um cara que... Um casal de missionários estão no Senegal. E eles me disseram que eles foram para uma conferência, que eu estava na conferência, uma conferência chamada Louvor Profético, lá em Petrópolis. E esses caras me disseram que eles tinham um chamado missionário, e ele era funcionário público, e eu tinha um ministério missionário muito forte, tanto ele quanto ela, casados. E eles foram para essa conferência e disseram assim, Senhor, a gente precisa que o Senhor fale conosco. E eles me disseram, quando eu estava cantando essa música, Deus tocou no coração deles e eles entenderam que realmente esse era o chamado deles. E eles foram na frente lá e tal, largaram tudo, estão no Senegal hoje. E nem eu conheço pessoalmente, né? Eles me escreveram um e-mail me contando a história deles. Cara, que história fantástica. E entre outras, né, cara, assim, entre outras, de um pastor que estava em Portugal, fugindo de tudo, irmão. E ele ouviu essa música no carro, ele parou o carro no acostamento, começou a chorar e voltou pro Brasil, hoje é pastor lá em Vitória. Então, assim, cara, são coisas assim sensacionais que você ouve e que, cara, e outras coisas que você nunca teve acesso, né? Histórias que você nunca teve acesso, mas que... Né? Sim. Pastor, que mais do 4x1, 5 pães e 2 peixinhos? É difícil alguém que não conhece. Essa a aí, gente essa que não aí é da igreja conhece. E nós vamos falar dela, também te pedir uma palhinha dela. Mas mostra pra gente outras músicas aí que marcaram a geração, que faz parte ainda da sua vida. Só os trechinhos pra gente se deleitar. Essa aqui foi a primeira composição, essa música minha e do Emerson Pinheiro, que deu início ao 4x1, foi essa música aqui, ó. Há um caminho para a adoração, há um
uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo, viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Cara, que maravilha, que maravilha. Essa música é muito especial. Cara, e eu quando, no início da minha conversão, essa música, ela foi um marco para mim. Amém. Ela é até hoje, ela é uma música que fortaleceu o meu chamado, né? E quando eu estava nos congressos por aí, cantando essas músicas, essa música especificamente, chorando, cantando essa música várias vezes, eu não imaginava, né, que um dia eu poderia estar aqui com você, o compositor da música, o cantor da música, a gente batendo um papo no canal da nossa igreja aqui. Realmente, irmão, são caminhos insondáveis para o homem. É verdade. Viu? Caminhos insondáveis para o homem. A prova de que essa música marcou a minha vida é que tem a única música que eu tenho no meu Instagram, eu tocando violão e cantando, é essa música que eu já te mandei, né, uma vez. É verdade. É a única música, né? Porque nos evangelismos que a gente fazia aqui na Igreja Batista da Lagoinha, eu fiquei 10 anos aqui, eu e minha esposa, só servindo no Ministério de Evangelismo. A gente viajava no interior de Minas, evangelizando. E então, quando eu acabava de pregar assim, nas praças e tal, eu fechava com essa música. É por isso que eu aprendi a tocar. Ela é a única também. É a única. Que eu aprendi pra você ver o tamanho do dom de cantar e tocar que eu tenho. Legal, mas essa música Cara, é muito especial. fantástico, fantástico. Aí tem muita música minha também gravada, assim. Tem a música com a Aline Barros, que é Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Primeiro disco da Aline Barros na MK, né? Essa música também estourou no Brasil. Massa. Ó, quem tá ouvindo a gente agora, vendo, principalmente os músicos aí, tá todo mundo assim, cara, eu quero essa vida aí. Viajar o mundo, tocar com um monte de gente legal que a gente sonha, ter a minha própria banda, ver as músicas fazendo sucesso, outras pessoas cantando, mas ninguém imagina o tanto de perrengue que se passa, né? Marcos Salles, eu quero te fazer uma pergunta. Existem momentos que lá atrás aconteceu coisas com você tocando com a música conhecida, que você chorou e hoje você olha, conta e ri. Existe isso? Claro que existe. O pastor está aqui contando pra gente as suas lindas histórias, viajando, tocando com várias pessoas conhecidas, músicas de sucesso. E passou perrengue também. Será que tem essa possibilidade, no momento que sua música está fazendo sucesso, você passar dificuldade nos lugares que você vai? Pastor, coisas que fizeram você chorar na hora e hoje você conta e ri. Existiu? Ah, cara, muito, meu irmão, muito. Ó, tem uma história muito engraçada. Não trabalhamos com nomes, tá? Não com nome. É que nós temos um grupo de WhatsApp que o pastor Marcos, você olha para ele aqui, né? Ele é fofo, ele é gente boa, ele é tudo. Gente... Isso aqui, ele é o pai, mentor do Thiago Brunet, do David Leonardo, Felipe Valadão, o Bruno Brito e eu. A gente tem um grupo lá que ele ministra e mentora na nossa vida. Ministra esses jovens. E lá nós temos uma coisa, não trabalhamos com nomes. Não trabalhamos com nomes. Tem histórias aí que não trabalhamos com nomes, você pode contar? Cara, tem muitas histórias interessantes. Tem uma história que a gente estava no interior de Rondônia. Eu me lembro que foram 5 horas de ônibus. E o voo saía de Porto Velho e era um voo por dia e a gente precisava, cara. Era um voo que era domingo de manhã e a gente tinha que vir, porque senão o voo só seria segunda-feira. E a gente tinha compromisso pra caramba no Rio de Janeiro. E a gente tocou e pegamos o ônibus de volta, que era um ônibus do evento, assim que acabou o evento, para não correr risco de manhã. E ficamos lá de manhã. Esperamos o aeroporto abrir. E beleza, cara. Fizemos o nosso check-in assim que abriu o voo.
o interessante é que o voo do nosso técnico, ele não estava... Na volta dele deu um problema. Falou, não, ele não tem voo dele comprado. Eu falei, que isso, cara? Não, mas tinha uma reserva só, mas não sei o quê. Cara, resultado, a gente teve que pagar o voo do cara na hora, foi caríssimo. Só que enquanto a gente estava ali resolvendo a passagem do cara, veio um cara, irmão, com 2 segurança, dizendo assim, ó, ninguém embarca! Falou que o contratante deu volta nele e não pagou as passagens para ele. O cara queria pegar na nossa mão, só que a gente já tinha feito o check-in. Cara, mas foi muito engraçado que o Emerson Pinheiro sempre foi muito assim, né? O Emerson foi muito medroso, assim. Daqui a pouco, cara, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, o Emerson tinha saído voado sozinho e saiu correndo, com medo de ficar. O cara, volte aqui! E, cara, e foi uma confusão, cara. O cara queria chamar a polícia, só que a gente não tinha culpa, a gente nem sabia de nada. O cara não queria deixar a gente embarcar, porque o contratante não pagou as passagens para ele. Olha só. E a gente ficou naquele... maior confusão, cara, no aeroporto e tentando, né? E a gente querendo resolver as coisas, assim. Quando eu fui ver, o Emerson tinha saído correndo. Olhava pra trás, vambora, gente, vambora. E assim, foi tenso, né, cara? Foi tenso a gente ficar meio que, assim, sem saber o que fazer, né, cara? Foi assim, hoje a gente tá rindo aqui, mas na época a gente ficou apavorado, meu irmão. Com certeza. É tipo assim, né, cara, pegar aqueles teco-teco, né? Na época eu era bem mais gordinho assim, né, graças a Deus. E eu e o Valmir, né? Aí a gente chegou pra pegar um teco-teco, né, pra ir pra Breves, interior do Pará, meu irmão. O avião era muito pequeno, bicho. Só que o seguinte, não podia... A bateria do cara não conseguiu entrar. O teclado não conseguiu entrar. Aí o cara, não, nós temos o melhor teclado lá. Resultado, aí quando ele chegou, né? Aí o cara falou assim, aí, gordinho, você fica desse lado, você do outro, pra balancear o avião. Pensa numa luta, um avião, cara, em cima do Rio Amazonas ali, irmão. E a gente chegou lá, o teclado era ruim demais, cara. E não tinha estrutura nenhuma o evento. Mas foi um evento bom, E muita história também que a gente viveu assim. Eu fui tocar uma vez com um cara, assim, sem falar nome, né? Uma turnê nos Estados Unidos com o cara, né? E eu tava tocando, né? Só como baixista, né? Aí ele botou eu e o tecladista na casa de um casal, da igreja. Aí, cara, primeira vez que eu vi neve, fiquei apaixonado pela neve. Aí o cara falou assim, meu irmão, eu tava com sobretudo, botei o sobretudo em cima da cadeira. Aí o cara falou assim, meu irmão, tu não tem educação não, pô? Eu falei, o que foi? Pô, sobretudo em cima aí. Aí chegou a menina, cara. Chegou a menina, eu achei a menina esquisita, né? Aí falou assim, que minha esposa, ela faz polidense. Eu entrei pelo México. Meu irmão, o cara entrou pelo México e começou a falar pra gente um montão de besteira aí. E a gente na casa do cara. Eu fui tu na igreja, irmão. Eu falei, não, fui lá algumas vezes nessa igreja aí, pô. Não sei nem qual é desse pastor aí, meu irmão. O cara botou na gente na casa de um cara novo convertido, cara. E a mulher do cara dançarina de polidense. E a gente na casa do cara, rapaz. Meu irmão, eu meti o pé, saí voado pela neve, andando pela neve. Falei, vou ficar na casa de maníaco, não, bora. Chamei o tecladista. Falei, vambora, velho. E aí saímos correndo pela neve, cara. E andando assim. E aí ligamos pro cara, o cara buscou a gente. Pô, não é hotel não, é a casa dos outros. Rapaz, as pessoas não imaginam, né? Eu que já tive o privilégio de acompanhar alguns cantores, amigos e tal. E eu sei, assim, às vezes, já aconteceu até na minha família também, a gente ir para um lugar, né, o cara contratar e você fica num hotel, assim, 5 estrelas, com serviço de quarto, roupão, hidromassagem e tudo mais, né? Tudo do bom e do melhor. A terra que manda leite e mel. No outro dia, o outro show, a cidade não tem estrutura, né? O hotel, vamos supor, um hotel bom mais próximo fica a 150 quilômetros. Aí o cara te coloca num hotel bem diferente daquele, que muito calor e o banheiro é fora do quarto, né? E você fica sempre naquela coisa, né, cara? As pessoas não imaginam. Um amigo meu, lá do Rio de Janeiro também, que é ator de teatro, e ele, uma época, ele estava muito bem, ganhou muitos prêmios, ele falou assim, cara, a coisa que mais me marcou, que fez eu ter uma cabeça assim humilde, saber assim que tudo é Deus na nossa vida, que nós não somos nada, foi quando ele ganhou um dos maiores prêmios que o teatro do Brasil oferece para um ator, uma das maiores honrarias, e ele ganhou esse prêmio, e ele foi buscar.
E ele foi lá, ele entrou no salão para receber o prêmio, ele ganhou o prêmio, ele subiu lá, ele discursou, estava lotado, muito fotógrafo, muita gente famosa, uma coisa muito bonita. E as pessoas buscaram ele em casa, mas na hora de levar não tinha ninguém. E ele era um cara que ele estava desprovido, assim, de dinheiro naquela época. Ele foi pegar um ônibus e estava chovendo muito. Então ele se viu assim, ele foi de chofer pro prêmio, e na volta ele se viu no ponto de ônibus, chovendo, molhado, e com os carros saindo do estacionamento do prêmio, passando em frente ao ponto de ônibus que ele estava. Aí ele falou assim, cara, olha só, se eu não tiver Deus na minha vida, o que é essa vida de sucesso, essa vida artística? Verdade. Um dia você tem, no outro dia você não tem, uma hora você está recebendo o prêmio, outra hora você está tendo sem como ir embora para casa. Você, Marcos, pela sua criação, a gente sabe o tipo de pessoa que você é, pelo o seu caráter, a sua hombridade, mas teve algum momento que você estava, naquele momento, eu não vou dizer no auge, essa palavra para mim, realmente ela não existe, está no auge, mas no momento onde tinha várias canções e produções sua em evidência, no Brasil e no mundo, você se viu em algum momento e falou, opa, peraí. Deixa eu acalmar o coração aqui, que eu estou entrando demais nesse negócio. Eu estou achando que tudo é sucesso, tudo é fama, tudo é ser conhecido. Ou não? Você sempre conseguiu levar isso numa boa e ter um equilíbrio em cima disso tudo? Cara, teve sim. Quando a gente estava... O 4x1... a gente era uma das principais bandas do cenário, assim, né, cara? Sim. Muito show, muito evento, fora do país também e tal. Então teve uma hora que o negócio explodiu de tal maneira que a gente falou assim, cara, vamos parar de fazer igreja. Vamos fazer só show. E a gente ficou um tempo fazendo só show e as pessoas ligavam para ir para a igreja e a gente não podia. Não é que eu não podia. A gente falou assim, não, a gente vai dar prioridade a atender os shows. Não é errado, mas a gente perdeu a essência, que a gente gostava de tocar a igreja, cara. Vocês falaram que estava sem agenda para agenda. Estava sem agenda para agenda. Por quê? Porque qual era a parada? Às vezes a gente tinha um evento numa igreja pequena e parecia um showzaço, a gente ficava, caramba, tá vendo aí? Tal. Aí o que a gente fez, cara? Aí a gente teve uma reunião, falei, cara, ó, isso tá errado, cara. Deus levantou a gente. Se Deus quiser levantar a gente, Ele levanta a gente, cara, de qualquer maneira. Aí a gente fez um projeto com as escolas, cara, que foi muito bacana. A gente tinha um sonzinho que a gente montou, e uma vez por mês a gente ia num colégio de ensino médio, de periferia do Rio de Janeiro, de lugar perigoso, ou lugar pobre mesmo, ou faculdade também. E a gente fazia um trabalho, fazia um núcleo de evangelismo que tinha na escola. Se a pessoa tivesse um núcleo de culto com adolescente, com jovens, eles faziam um culto especial com a gente. E a gente falava contra as drogas, a gente dava palavra, fazia um showzaço, cara. Era um negócio muito fera, muito fera. Montava um som na quadra e o pau quebrava, irmão. Rock and roll pra caramba, aquela música nossa, né? A gente tinha a música estourou no Brasil, é nossa. Dá vontade de pular. Isso de vocês. Não, canta um pedacinho. Tudo que você vai falar, você canta um pedacinho, o violão aí. Essa música aqui estourou nas igrejas, isso aqui era hit, né? Olha essas músicas de vocês. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória. Aí o coro quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aí, meu, explodia, meu, o cara que não era crente começava a dançar, depois a gente vinha com a palavra e a gente separou, falou assim, então, Isso foi 4x1 também? 4x1. O que a gente fez? Uma vez por semana, falou assim, isso aqui é pra igreja. A gente vai atender uma igreja. E mesmo o cara que não podia, cara, o cara vendia CD na época e levava a gente. Não era nem pra gente ter, só pra pagar os custos da banda, né? Que a gente levava um hold, levava um técnico. Então a gente pisou no freio e falou, cara, vamos voltar pra nossa essência? Só que o que acontece? Os shows aumentaram com isso. Sim, olha só. A proporção, a relevância aumentou. E a gente conseguiu fazer esse trabalho social e o trabalho com as igrejas que a gente amava fazer. Fantástico, cara, fantástico. Eu sei que muita gente está nos ouvindo aqui, todo mundo com uma pergunta que não quer calar.
E os 5 pães e 2 peixinhos. Essa música aí. Então, Essa música é de quem? Pra gente começar. minha, essa música é minha. É só sua? Essa música é minha. Fantástico. Quando a gente lançou em 2003, porque o disco do 4x1, o primeiro disco, como eu falei, ele começou com essa música Adorar a Deus. Aí a gente começou a compor. E o disco estava sendo montado, né? O Valmir Bessa, que é o baterista, ele falou comigo assim, ô Salles, cadê aquela música do Peixinho, cara, tua? Porque era uma música que eu fiz, cantava nas rodas de amigos. Olha Todo mundo só, cara apaixonado. Cara, que música. Então não foi uma música que você fez, falou, cara, isso aqui é hit, é sucesso? Não, mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Eu achava, assim, que essa música ia explodir. Sim. Eu tinha certeza que essa música ia explodir, que a música era diferente. Toda vez que eu cantava, as pessoas choravam. Cara, que música é essa? Eu peguei a música e mandei pra Cassiane. Sim. A Cassiane ouviu a música e falou, cara, música linda, tô pensando em gravar. Eu fiquei todo esperançoso. Aí depois a Cassiane me ligou e falou assim, poxa, olha só, eu não vou gravar não, a música é muito boa, mas não sei e tal. Mandei pra Fernanda Brum. A Fernanda falou assim, pô, a música é bacana, Salles, mas acho que não vou gravar não sei o quê. Os caras lembraram da música, cara, é aquela música, bicho. Eu falei, não, cara, tem nada a ver com banda não, essa música é pra cantor, cara, cantora. Não, cara. Eu só sei que a gente fez o arranjo da música. E essa música foi uma experiência no estúdio, cara, muito bacana. Porque a gente gravamos a base, né, e tal. E no dia de botar a voz, eu entrei pro estúdio, pedi pra apagar a luz, que eu gosto de gravar a voz com a luz apagada. Falei, apaga a luz. E os caras ficaram no estúdio. Eu cantei a música, cara, do início ao fim, sem uma emenda. Olha só. E quando eu abri a porta do estúdio, tava todo mundo no chão, cara, chorando com a presença de Deus, assim. Então é uma coisa... Essa música é muito especial. Agora você vai fazer ela, mas essa aí, gente, ele não vai dar palhinha, não. Eu vou cantar ela. E eu vou até lançar um desafio já pra você, tá? Pra você fazer esse ano, pra agora, pra rápido, um acústico só com as suas canções de maiores sucesso. Engraçado que às vezes o povo... Nosso povo, né? Que é o nosso povo, a nossa igreja crente, às vezes não, sucesso não é coisa de sucesso. Mas, gente, Jesus, ele fez um sucesso da nossa vida. Foi, claro. Né? Então a gente tem que ver isso com os bons olhos. Nós não estamos falando desse sucesso efêmero, dessa questão de coisas que são corrompidas, não. Nós estamos falando de vitórias que vieram para nossa vida. Então, eu te lanço o desafio para você fazer um acústico só com os seus sucessos. E eu queria que você cantasse essa aí pra gente do fundo do seu coração. Vamos lá. 5 pães e 2 peixinhos, Marcos Salles. Um pouquinho aqui a cadeira aqui para ficar melhor. Fica à vontade. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Oh, oh,
quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Eita, glória! Cara, que maravilha. Eu tive que filmar aqui também, que eu quero mostrar para os meus amigos depois. Eu estava com o pastor Marcos Salles e ele cantou ao vivo Glória a Deus. 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que tem gente em casa nesse momento, nos assistindo, que, igual eu, está emocionado. Viu? Tem gente chorando aí, escutando essas músicas, não só pela lembrança da época da conversão do passado, mas também porque ainda hoje ela fala muito aos nossos corações, pastor. Que fantástico. Fala porque é uma canção que tem uma mensagem muito linda, porque... E como é que você escreveu? Por que você escreveu essa música? Uma coisa que me chama muita atenção. Por quê? O que você decidiu? Você leu aquela história bíblica? Ou te veio algum outro exemplo? Como é que foi? Essa é uma história que a gente ouvia quando era criança na escola, né? O menino que levou 5 pães, 2 peixinhos e tal, aquela questão. E um dia eu estava lendo João, capítulo 6, e eu estava no meu quarto, cara, assim. Eu peguei o violão e eu falei, cara, vou fazer uma música. E comecei a escrever numa perspectiva diferente, né? Alguns pastores, quando vão pregar, falam assim, ó, eu quero conjecturar, e se Zaqueu tivesse não sei o quê, né? E eu fui por essa linha, né? Eu fui fazendo fui fazendo por uma outra ótica, olhando o texto bíblico por uma outra ótica. E foi assim, eu fui escrevendo essa música. Agora, a mensagem é muito interessante, porque André fala assim, ó, tem aí um menino, mas o que é isso? Não dá. Aí Felipe fala assim, nem se a gente tivesse dinheiro, é muita gente, pô. Só que os 5 pães e 2 peixes era pouco. Só que quando eles foram parar na mão de Jesus, a questão não é quanto, é na mão de quem está. Então, às vezes, você está ouvindo a gente aqui, você fala assim, meu Deus, eu tenho pouca coisa, ou eu sou pouca coisa, mas se a tua vida estiver nas mãos de Jesus, Ele pode fazer um milagre a partir da sua vida. E a questão é, em qual mão a sua vida está? Essa é a questão. Cara, nós podíamos encerrar agora. Entendeu? Encerrar agora, acho que não teria mais nada para acrescentar, para falar. Mas eu não vou perder a oportunidade. Não sei que dia que o pastor Marcos Salles vai estar aqui de novo. Né? Ele hoje... Antes ele foi o Marcos Salles que viajava o mundo, tocando e cantando. Hoje ele é um pai de família, pastor de uma igreja local, Tenda do Leão, marido da Monique, pai de 3 pedras preciosas. O Matias está com 3 anos. 3 anos... Azaf com 9. Com 9 anos. Rebeca com 14. E a Rebeca 14 vai fazer 15 esse ano. 15, cara. Pensa bem. Então, né, tem muita coisa para fazer hoje. Eu não sei que dia que ele vai poder voltar aqui de novo. Então, não vou poder deixar ele escapar sem falar com ele uma última coisa. Uma última coisa. Gente, eu queria que vocês pudessem estar na intimidade, que, graças a Deus, um presente que Deus me deu nos últimos anos, que é estar na intimidade dele, igual eu falei, eu tenho prazer de falar. A gente se fala todos os dias. Todos os dias. Para vocês verem esse coração, como ele brinca, como ele é uma pessoa maravilhosa. Agora eu quero te falar, pastor, eu queria te chamar a sua atenção, você falou desse tanto de música de sucesso, e tem outras, né? Tem outras que você gravou, que você cantou, mas no íntimo do seu quarto, quando você tá você, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Qual é a música que você canta que quebranta o seu coração? Aquele que vem um derramar mesmo do Senhor, que você chora, naquele momento que você faz o que Jesus nos ensinou, tranca a porta do seu quarto. Você pode cantar pra gente um pedacinho de uma música que é você e Deus? Tem algumas canções assim, eu acho que existem épocas da nossa vida, né? Tem épocas da nossa vida. Agora, existem canções que eu só cantei pra Ele no secreto, não cantei pra ninguém. Então são canções que são cânticos espontâneos, cara, que às vezes eu pego e começo... A gente que é compositor, né? E, às vezes eu tô com um momento com Deus, eu leio um texto, né? E a gente começa a cantar, né, cara? Tua presença é o que importa, eu não sei viver sem ti. Essas coisas assim. E você vai... Agora, tem algumas canções, né? Que nem são minhas também, né, cara? Eu lembro que na época que eu gravei com David Keelan agora... uma música
uma música do... uma música Vem Habitar. Cara, brincadeira. Ele chegou aqui zoando, cara. Pô, faz isso não, jeito, cara. Desse jeito. Tá falando, gente, que o Alex Passos, ele foi demitido da Rede Super, tem uns 20 anos, sabe? Só que não avisaram isso pra ele, não. Cara, ele continua vindo aqui. Ele continua vindo aqui. Eu vou fazer um negócio... Falando um negócio sério aqui, eles já mandaram ele embora, eu tenho que proibir a entrada dele ou recontratar ele de novo. Saudade de tu, nego. Saudade de tu. Mas então, cara, tem a música que a gente vai cantando, né? Até eu botei muito CD do David Keelan pra orar, cara. Sim. Águas Purificadoras. E... Águas Purificadoras do Diante do Trono. Não, também tem Águas Purificadoras. Não, como é que é? Águas Profundas. Águas Profundas, isso. Paixão, Fogo e Glória e tal. Porque a Ana Paula tem o Águas Purificadoras, que é maravilhoso também, né? Estás assentado, trono de glória. Fantástico. Nesse lugar, enche esse lugar. Então assim, eu sou muito assim, a vida bota um CD, CD não, né? Agora não tem mais CD. Bota no celular pra rolar um som, pra ficar adorando e tudo, né? E é isso, cara. Depende muito do momento. Cara, fantástico, fantástico. Olha, gente, eu realmente, de verdade mesmo, tem coisas que é melhor a gente não mexer mais para não estragar. Eu não sou um profissional da entrevista e eu achei que tão sensacional esse momento que eu tinha outras coisas para te perguntar, irmão. Só que eu acho que a gente já deve encerrar por aqui. E numa próxima oportunidade, trazer você de novo. Legal. E o que eu, primeiramente, além de te agradecer de coração, você ter vindo, você ministrou no Culto Fé aqui em Belo Horizonte, a ministrar no culto de quarta-feira também, tá fazendo esse podcast aqui com a gente, dentre outros compromissos. Mas eu queria, em primeiro lugar, já te agradecer de você ter vindo, ter aceitado o meu convite. Para mim foi uma honra estar com você. Igual eu disse, Amém. Os caminhos do Senhor são insondáveis, né? Imaginar que um dia eu ia estar com você aqui fazendo uma entrevista sobre as suas músicas, as suas canções, é realmente algo que era impensável para mim. Então, além desse meu agradecimento, eu quero pedir que você encerre para a gente, tá? Não quero te pegar em apuros aí. Só que, cara... Tem um monte de gente olhando para a gente nessa câmera aqui, que nesse momento encontra-se assim, não na solitude, mas na solidão, sozinho. E são pessoas, Marcos Salles, que tiveram experiência com Deus, pessoas que em determinado momento tiveram vida com Deus, viveram experiências, pessoas que profetizaram na vida de outras pessoas e hoje elas se encontram assim, tristes, abatidas, sem aquele primeiro amor, sem conseguir voltar atrás. Então eu queria que, além de você deixar uma breve mensagem para essas pessoas, você terminasse, nem que fosse com 30 segundos, 40 segundos, de um espontâneo, você, Deus e as pessoas que nos assistem. Olha, eu vou deixar aqui para vocês Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A gente que está na igreja há muito tempo, às vezes tem alguns textos que a gente passa batido por eles, mas esse texto me chamou muita atenção, cara. O Deus da esperança vos encha de esperança. Vos encha de esperança e de alegria e de paz. A gente está vivendo um tempo tão conturbado hoje, né? São dias tão difíceis e que às vezes você que já foi tremendamente usado pelo Senhor, mas hoje você se encontra, às vezes até em depressão, até enfrentando momentos difíceis. Mas existe um Deus que é o Deus da esperança. O Deus da esperança vai te encher de esperança, de alegria, de paz, até que você transborde daquilo que Ele vai te encher. A gente pode encher a nossa mente de tantas coisas, a gente pode encher o nosso coração de tantas coisas, a gente pode encher o nosso coração das informações que a gente está vendo hoje a respeito da crise, a respeito da pandemia, mas a gente também pode encher o nosso coração da esperança.
Às vezes a gente ouve muito falar sobre, não, porque é maldição hereditária, mas existe bênção hereditária também, você sabia? O Deus de esperança, aquele que abençoou, Deus é um Deus geracional, a Bíblia fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então existem bênçãos sobre nós que foram liberadas sobre nós. Só que a gente precisa abrir o nosso coração para isso. Que você abra o teu coração para que a esperança entre no teu coração. Eu sei que hoje são dias difíceis, mas o que é difícil hoje, aquilo que é luta hoje e amanhã, vai ser um testemunho. O deserto de hoje é o testemunho de amanhã. A crise de hoje é um culto de ações de graça que você vai fazer amanhã. Abra o teu coração e deixa o Deus da esperança encher você. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele não mudou. É Ele que guarda a nossa entrada. É Ele que guarda a nossa saída. Ele não mudou. Ele não mudou. Acalma teu coração, Ele cuida de tudo. Acalma teu coração, Ele cuida de você, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Acalma, acalma. Ele cuida, Ele cuida, Ele guarda, te protege. Ele não mudou. Aleluias, glórias a Deus, Pai, por esse momento, glórias a Deus pela sua vida. Você que nos assistiu até aqui, eu tenho certeza, assim como Deus falou o meu coração e acalentou o meu coração e até consolou o meu coração nesse momento, eu sei que aconteceu isso com você também. Que Deus possa te abençoar. Sabe o que você pode fazer pela vida do pastor Marcos Salles? Você ore por ele, lembre-se dele, da família dele nas suas orações. Que Deus te abençoe, pastor, e eu te espero aqui de novo. Obrigado, amigo. Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber com tanta honra, com tanta alegria. Valeu!